Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui quem tá falando é Franz, mais um Umbanda Consciente e Juventude. Queria agradecer a Deus, aos divinos orixás, por mais essa oportunidade de estar aqui. E peço que esse nosso programa transcorra em paz. Gente, lembrando das nossas mídias, o CJ, no Facebook, nossa página, nosso e-mail umbandaconsciente@gmail.com. Tem também os nossos vídeos no YouTube. Agora a gente vai estar com uma nova parceria aí, gravando com o Ronaldo Haas Eventos. Então vamos ter uma qualidade melhor aí, com assuntos legais, que em breve, na próxima semana, provavelmente a gente já tenha alguma coisa feita. Agradeço ao irmão Ronaldo Haas por a oportunidade. Recadinhos da semana. Quinta-feira agora começa o curso de magia divina. Então aqueles que quiserem fazer o curso de magia divina, quinta-feira a partir das 7h30, com o instrutor Renato Pablo, ele que é mago consagrado aí no Colégio de Umbanda Sagrada Pai Benedito de Aruanda. A gente vai estar abrindo a primeira magia que a gente abre, magia do fogo. Então a magia do fogo, ela se destina para todos aqueles que querem conhecer as capacidades divinas que o seu ser tem e que precisam ser despertas. Então a gente vê os guias espirituais, os trabalhos dentro da religião de Umbanda, com muitos pontos, muita magia, muita realização. Mas, assim como nós, os guias espirituais são espíritos, e sendo espíritos foram gerados por orixás, e por isso eles são... Todos os espíritos são manifestadores naturais do orixá. Afinal, nossa caminhada é um dia poder voltar à condição de orixá e estar irradiando como um todo, sem mais divisão, né, dos espíritos. Então, você que quer saber mais sobre os seus poderes de realizações espirituais, saber o que é um espaço mágico, quais são as funções que podem ser ativadas, qual que é o seu poder de manifestação. Você está convidado aí para quinta-feira, a partir das 7h45, assistir a aula inaugural gratuita dentro do Instituto, tá certo? Rua Doutor Sérgio Meira, 41. Maiores informações, você pode mandar o e-mail para nós, umbandaconsciente@gmail.com, que a gente vai aí informando. Fora isso, tá chegando, pessoal, dia 14, é a primeira aula de apometria. Então, a apometria, ela responde algumas questões, aqueles que não sabem se fazem, se não fazem, qual que é a função da apometria. Eu peço para que vocês imaginem a seguinte situação. Imagina que você tem aí uma dificuldade familiar,
de relacionamento familiar com o seu filho, com sua mulher, com seu marido, e que você não consegue explicar. E às vezes as pessoas de fora você consegue ter uma ligação muito mais forte, e quando você está dentro de casa você não entende por que as ligações são tão desarmônicas, por que seu filho é tão rebelde, por que o seu pai não liga tanto para você, ou como você gostaria. E a apometria ela vai tratar essas questões na linha do tempo. Então, todos os espíritos que hoje fazem parte aí de uma mesma família kármica, já vem uma trajetória juntos e às vezes assuntos mal resolvidos no passado, em vidas passadas, podem ocasionar alguns tipos de desconfortos nessa vida. Então, você que gostaria de saber, aprender a atuar com essa ferramenta, o desdobramento de corpos, a resolução de coisas do passado, o convite é para você. Então, dia 14 é o próximo, não esse domingo, o outro, a partir das 9 horas, dentro do Instituto. Aqueles que tiverem interesse, entrem em contato com a gente e venham fazer aí o curso de apometria, para que você dote o seu espírito de conhecimento de desdobramento de corpo, o que é uma personalidade desarmônica, o que ela pode causar, como que eu trabalho o polo negativo de forma consciente, como que eu crio um grupo de estudos, um grupo de realização para que trabalhe um determinado caso dentro de um bolsão de vibrações negativas. Então, são essas perguntas aí que você vai ter resposta, e fica aí o convite para vocês, tá certo? Gente, hoje o programa ele vai ser respondendo algumas perguntas. Então, eu tive uma pergunta muito interessante. Aqueles que participaram aí, escutaram o nosso programa, os nossos programas anteriores, a gente está falando de espaço mágico e magia de Umbanda. E veio algumas perguntas com relação a colares, que também é um grande espaço mágico, só que é um espaço mágico ambulante e ativado individualmente, né? Então, antes de começar, é bom que você vamos falar um pouco da história do colar. Então, o colar ele é utilizado, não é uma propriedade que a Umbanda fundamentou, mas ele já era utilizado por antigos povos com a função de proteção, com a função de força, com a função de bênção. Então, os guerreiros, os antigos guerreiros, os antigos reis, os sacerdotes, eles usavam o colar com essas funções, né? Então, o colar ele ficava mais ou menos na altura do cardíaco, para que toda a vibração desarmônica contra o amor, por exemplo, que viesse emanada para o cardíaco, fosse transmutada e quebrada, né? Então esses colares eles já eram utilizados com uma força natural ativada há muito e muito tempo. É claro que com o passar dos anos, com a extinção de algumas religiões, aí eu já estou falando na época colonial, os colares foram utilizados, foram perdendo aí a força, foram perdendo o significado primordial e passaram a ser usados como adereços de beleza. Então, faziam colares de pérolas, colares que a gente ainda vê hoje, né? Tanto pulseiras quanto colares, para que fosse ostentado um grau, uma posição na sociedade, né? Então, no período colonial, os colares, porque
os colonizadores vinham, pegavam aqueles colares indígenas, viam que eles colocavam no pescoço, só que não se interessavam pelo fundamento religioso, pelo fundamento espiritual daquilo. Então, o que acontecia? Eles achavam que aqueles colares podiam ser adereços destinados à beleza, à ostentação. Então foi se perdendo aí um pouco da função, da ativação e do propósito do colar, né? Então o colar, nessa época, ele perdeu aí um pouco da sua história, um pouco da sua essência divina. Então eu vou falar para vocês hoje que dentro da Umbanda a gente vê o colar quase que um adereço obrigatório. Algumas umbandas, aquela considerada umbanda branca, com fundamentos ou raízes espíritas, não utilizam o colar, porque eles fazem uma manifestação mediúnica com relação a se apegando ao livro dos espíritos, ao Pentateuco de Allan Kardec, mas invocam aí já os nossos caboclos, pretos velhos e herês para fazer um grande trabalho de umbanda. Então, nesses lugares é raro, eu pelo menos nunca vi as pessoas utilizarem os colares de umbanda, né? Os colares tradicionais, 7 linhas, Oxalá, Xangô. Então, eu para falar que eu nunca vi, eu vi uma vez um terreiro espírita de umbanda que usava um colar branco, colar de Oxalá, com um fio só, para todos, era um padrão, né? Então eles tinham o entendimento que aquele colar era importante. Mas falando um pouco da consagração do fundamento da configuração do colar, mesmo dentro da Umbanda hoje, se perdeu um pouco desse fundamento de configuração. Por quê? Porque os colares de poder antigamente, eles eram configurados e consagrados com elementos naturais. Ou seja, alguma coisa, o seu fio era feito de uma planta que agora não me recordo o nome, mas era feita de uma planta onde eles furavam algumas pedras, sementes, dependendo da função do colar, e consagravam naquele campo natural, naquela força, para uma determinada ação. E hoje em dia, os colares de Umbanda, eles são confeccionados todos em miçanga. Então, eu vou explicar aqui a diferença da consagração, não a diferença com relação ao melhor ou pior, mas eu vou mostrar historicamente como que era a consagração de colares com elementos naturais e como é a consagração hoje dos colares que a gente usa, né, com as miçangas. Então, o colar natural ele tem uma característica fundamental, que é com sementes reais, com coisas vindas da natureza, ou seja, sem a modificação do homem, sem nenhum tipo de mudança pelo homem, né? O homem ele simplesmente colhia ali as sementes, colhia ali os dentes dos animais que eles abatiam, pedras, e confeccionavam seus colares no campo da natureza,
com um ritual muito bem destinado para isso, com funções muito bem claras. Então, o indígena, por exemplo, ele tem esse costume, alguns povos até hoje tem um costume. Então, tudo para se fazer um colar antigamente era ritualístico. Então você fazia os povos faziam um ritual mesmo de consagração, evocavam as suas forças naturais, as suas divindades e acreditavam que através de banhos, porque eles consagravam também as ervas, faziam um macerado de ervas ali, punham algumas águas, alguns tipos de incenso, né? Vamos dizer assim, e consagravam os colares em nome daqueles guerreiros, tanto que alguns colares recebiam nomes sagrados, que eram os nomes sagrados daquelas divindades que guardavam, os guerreiros que guardavam individualmente aquela pessoa. Né? Outros colares ainda eram consagradas com ervas, com poderes fantásticos de cura, ervas destinadas para cura, para que, por exemplo, um curandeiro pudesse usar o colar daquela pessoa que estava com alguma enfermidade, e o colar tinha aquele poder, aquela função, aquela intenção de cura, né? Então fazia todo um trabalho ali com os colares. Outra forma que os antigos povos tinham é presentear os noivos no casamento, né? Ou os reis. Então, quando uma aldeia, uma tribo, uma civilização atacava a outra e ganhava, ele trazia aquele colar do guerreiro abatido como forma de presentear o rei, o exército que ganhou, com a intenção de mostrar que aquela força foi abatida e aquela força então ia se agregar à aldeia, ia se agregar àquele guerreiro. Então o guerreiro, ele tinha, antes das medalhas que hoje a gente vê, as medalhas de guerra, né, vê muito nos filmes, as medalhas de guerra, os guerreiros ganhavam os colares de guerra. Então esses colares eram colares de guerreiros valiosos que eram abatidos. Então, a partir do momento que eram abatidos, os colares passavam a ser daquele guerreiro que venceu, como um símbolo de força, de proteção, para que mostrasse aquela divindade, que aquele guerreiro era mais digno que o outro de ganhar o colar. Tá certo? Ou então os colares consagrados aos rituais de casamento, de amor, aquele colar que simbolizava ali a união de duas pessoas. Então era dado o colar para a princesa, para a pessoa que ia se casar, como um símbolo de proteção, de união. Tá certo? Então, esse é um pouco do contexto histórico do fundamento do colar. Trazendo para os dias de hoje, nós temos na Umbanda uma necessidade muito grande de colar. Então o médium novo, quem nunca passou aquele médium novo que está entrando agora e vê que começa a frequentar aí algumas casas de Umbanda, né? Porque médium novo é aquilo, né? Começa a frequentar a casa de Umbanda, ele quer um pouco de tudo ali, né? Se deixar, o cara entra numa casa de Umbanda, ele leva tudo, né? Ele sozinho monta um terreiro, né? Compra as imagens, compra colar, compra tudo e depois vai descobrindo as funções. Só que essa necessidade é uma necessidade compreensiva pelo lado espiritual.
Por quê? Porque ali o espírito, mesmo que em forma inconsciente, tem esse registro dos antigos, tem esse registro de culto às divindades, e tem um registro acástico que o colar serve de adereço para que ele se apresente àquela força, ou que aquela força se una a ele por forma de colar. Então o colar ele faz uma ligação natural, então, com o médium, querendo representar aquela força, representar aquele orixá. Pelo registro acástico, talvez de milênios. Porque eu acredito que as pessoas que se afinizam com esse trabalho de Umbanda, até porque já foi explicado que os nossos guias têm um trabalho específico segundo a herança de rituais que o guia veio encarnando, recebeu, morreu, encarnou de novo, recebeu. Então, por isso que vários guias têm, por mais que tenham o mesmo nome, por exemplo, Pena Branca, tem rituais e formas diferentes de trabalhar pelo registro dos rituais que se apegou. Então, tem guias do Oriente, então, que vieram de um estudo de faixas vibratórias de religiões orientais, tem guias mais do Ocidente, tem guias que trabalhavam dentro ali quando encarnavam, trabalhavam dentro ali do culto aos orixás no candomblé, e eles trazem essa herança. E a mesma coisa você quando tem a necessidade de colocar um colar, a necessidade de ter uma guia, você é novo, você mais velho aí de Umbanda, é porque esse registro já está dentro da sua memória, que a gente chama memória akáshica. A memória akáshica é a memória espiritual, não é a memória kármica, né? Então, você tem uma memória espiritual que traz aí algumas tendências, algumas afinidades. Então, no fundo, aquele que usa o colar já sabe para que aquilo, já utilizou aquilo alguma vez e só está relembrando alguns processos dentro daquilo que eu falei, da consagração dos colares para força, para purificação, para configuração de alguma virtude divina, para ligação de alguma divindade. Então, a primeira coisa que a gente fica claro é que o colar ele faz uma ligação entre você e a divindade, talvez até uma apresentação de você para a divindade, para o orixá, para o guia espiritual. Então, vendo isso, essa é talvez uma das principais funções utilizadas aí dentro da Umbanda para o colar. Aí, a próxima pergunta é como que o colar ele é configurado. Então, o colar ele tem duas formas de configuração. Então, a gente vê muitos colares aí configurados com miçangas, né? Se você vai numa casa de Umbanda, você vê alguns colares pré-configurados com miçanga, com uma intenção de venda mesmo, e pegando aí se apegando à cultura, um arquétipo
que a religião nos traz. Então, se você entra numa loja de Umbanda, você vê um colar totalmente com 7 linhas, com 7 fios azul, você logo se apega, por exemplo, a Iemanjá, azul claro. Se é um azul escuro, a Pai Ogum. E aí você compra aquele colar e vai para a gira e pede para o seu guia, ele faz o cruzamento, instalando aí uma força realizadora espiritual para aquele trabalho. O que significa isso? Quando eu faço somente um cruzamento com relação ao guia, ou seja, eu não faço nenhum ritual de consagração, aquele colar tem função? É uma pergunta que eu faço para vocês e eu vou responder já. Tem, mas é uma função espiritual, ou seja, essa função, esse colar, ele vai ter o seu maior ponto de realização quando eu estou no ritual ou quando eu estou fazendo uma coisa dentro com o meu guia incorporado. Então o guia, ele tem todas as chaves realizadoras, consagradoras, porque o guia é um sacerdote desencarnado que vem nos ajudar para ativar aquele colar de forma legítima para um trabalho espiritual. Então, a ativação pelo guia, ela tem a sua tem um poder realizador espiritual ali. Tá certo? Então, essa é uma das coisas. A outra coisa é aí o seu guia no colar de miçanga ainda, ele fala para você: filho, pegue algumas ervas, faça um macerado, passe no colar, acenda uma vela branca no meio e mentalize tal orixá. Aquele colar, ele passa a ter uma outra função além da função espiritual, porque você pôs alguns elementos naturais para uma consagração ritualística, mentalizando ali uma virtude. Então, além da função espiritual que o guia traz, além do cruzamento espiritual, aquele colar tem uma função sob uma determinada virtude. Então a consagração, ela tem alguns elementos aí. Tem a parte do seu axé divino. Então, à medida que você vai manuseando qualquer ferramenta dentro da Umbanda, o colar dentro da Umbanda, você passa, impregna algumas vibrações. E isso é o seu axé divino. Quando você coloca uma erva e faz um ritual, você está ativando um campo natural, uma função natural para o seu elemento, para a sua guia. Então, por isso que muitos dos guias, eles pedem pelo menos uma vela. Eu já vi muitos guias pedindo: põe um colar aberto, uma vela no meio e faça uma mentalização a mim, a tal orixá. Então, voltando naquele conceito de espaço mágico, físico, sob a lei da física quântica, quando eu ponho uma vela no meio, eu promovo o quê? Um salto quântico, ou seja, eu estou aquecendo o ambiente para que a força ela se ligue
a uma outra faixa vibratória, e é a faixa vibratória do guia, do orixá. Então, quando eu ponho uma simples vela e dou um banho, ponho uma água com alguns elementos, ele dá um salto quântico elemental e natural para a faixa vibratória que se quer trabalhar. Então, eu quero trabalhar na faixa vibratória espiritual da fé, do amor, com esses elementos naturais. Então, resumindo, traduzindo para você, o guia ele trabalha com aqueles elementos de forma realizadora. Ele pede para que você dê um banho na guia com aqueles elementos, utilize aqueles elementos na guia, ponha a guia na água, acenda uma vela, porque aqueles elementos para o guia é realizador. Então, através de uma referência energética, ou seja, quando eu coloco os elementos na guia e promovo essa ligação a essa faixa vibratória natural, a essa faixa vibratória elemental, é porque o meu guia ele é o ativador natural daqueles elementos. Ele trabalha com aqueles elementos com sabedoria. E aí a guia começa a vibrar nesses elementos, e quando ele vai utilizar essa guia para algum trabalho espiritual, aqueles elementos, aquela faixa vibratória, ela se abre, aquele portal se abre, e ele tem outros elementos para trabalhar, outros campos, outra forma de realização para trabalhar. Tá certo? Então é uma visão aí. É claro que cada escola tem a sua forma de ver, essa é a minha forma, e vamos prosseguir. Essa guia de miçanga, né? Qual a diferença? Aí eu pego a minha guia de miçanga e é orientado para que eu faça uma consagração da guia em cima de um campo de força, ou seja, eu vou na natureza, por exemplo, vou lá para Pai Xangô na montanha, ou num lugar montanhoso, e faço ali um ritual, ponho a minha guia, acendo a minha vela para Xangô, ponho alguns elementos de Xangô e peço para que ele instale sua força lá. Ali começa, além da força espiritual do guia, que já cruzou a sua guia no ritual, além dos elementos que o guia tem conhecimento de trabalho, ali tem o campo realizador do orixá. Então, o elemento que o guia trabalha, o campo do orixá e a ligação espiritual. Já são três coisas, três consciências passadas dentro de uma guia espiritual. Uma guia de trabalho, perdão. Então, é muito importante que o umbandista tenha consciência dos rituais, para que tenha um maior poder de realização, para que possibilite que o seu guia te abra mais do conhecimento que ele tem. É claro, o que eu estou falando para o guia é uma coisa natural. Para o guia, para a força, isso eles fazem. Muitas vezes sem a gente saber, esse cruzamento ativa os seus elementos ali. Mas é importante nós, como umbandistas, sabermos dar essa orientação,
sabemos confeccionar esse elemento divino e comecemos a selecionar os guias, os colares. É claro que depois de um certo tempo de Umbanda, quando para um pouco a ansiedade do novo médium, que ele começa a entender outros fundamentos, começa a entender as realizações, essa necessidade essa ansiedade vai se acalmando. Mas é importante que eu, quanto espírito, faça o cruzamento. Aí você pode falar assim, mas então o meu guia ele fez o cruzamento, não basta? Quando ele está trabalhando, sim. Mas eu estou falando de um poder realizador seu. Quando você faz o trabalho, você está pondo o seu prana, a sua energia. Existe a diferença do trabalho que o orixá faz, que o guia faz, e o trabalho que você faz. Quando o guia e o orixá faz, é a energia espiritual, divina, elemental do guia, do orixá. Quando é eu que faço, é a minha força elemental, espiritual e divina que eu coloco ali. E tem trabalhos que vai precisar da sua força espiritual, elemental e divina. E tem trabalhos que é a força do guia. Por quê? Porque nós, como estamos encarnados, nós somos elementos vivos e concentrados. Então, nós estamos em contato aí com várias realidades. Nós estamos em contato com o vegetal, nós estamos em contato com a água, nós estamos em contato com o ar, estamos em contato com a pedra de forma elemental e física. Ou seja, nós temos mais facilidade de interagir quanto encarnados com esses pontos. O espírito, ele começa, quando ele está no lado espiritual, se ele não desenvolveu uma ligação com aquele elemento, é muito mais difícil dele atuar. É claro que o seu guia, ele vem para trabalhar e ele está em desenvolvimento. E veja bem, eu não estou dizendo que nenhum guia é mal desenvolvido, eu estou dizendo que também é um desenvolvimento para eles, independente do grau vibratório que ele esteja, porque ele interage, quando ele está incorporado, ele está interagindo com mais facilidade com várias faixas elementais, várias paralelas elementais. Então, veja o que eu estou falando, e é por isso que o seu guia, ele pode te pedir consagrações. Por exemplo, a maci, por exemplo, uma confecção e consagração no campo natural da guia. Por quê? Porque aí ele tem a representação elemental, ele pode ativar os seus mistérios ali. E é por isso que o seu guia pede uma oferenda, porque ele pede a representação elemental daquilo. Só que no caso do colar, quanto mais campos de trabalho com elementos, consagrar no campo natural de todos os orixás, consagrar com os cruzamentos, a sua guia, mais campo de trabalho ele tem, mais realização ele pode abrir.
Franz, penso que independente, hoje uma coisa é você falar assim, tal colar é de Oxum. Então o campo realizador primordial dele é a cachoeira. E aí você vai lá e faz todo um trabalho com elementos de Oxum para consagrar aquele colar nos pés de uma cachoeira. Banha aquele colar com a força daquela água. Mas existe Oxuns em todos os campos. O que eu quero dizer com isso? Se você consagrar, por exemplo, numa pedreira, numa estrada, num campo aberto, no mar, numa mata, você está dando outras vibrações elementais para aquela Oxum. Mas Franz, a mata é de Oxóssi. É de Oxóssi, mas em todos os campos naturais existem todos os orixás. E quando você consagra guia em muitos campos naturais, você está dando faixas, você abre faixas de atuação, faixas vibratórias elementais de atuação para o seu guia, para a sua guia. Então, façam aí o teste. Quando vocês forem ali no Palácio dos Orixás, em São Bernardo, ou lá em, acho que é Nazaré Paulista, acho que é isso, Nazaré Paulista, façam aí a consagração. Pegue o colar, consagre-o em vários campos e dê as faixas vibratórias de realização para aquele colar. Você vai ver que o seu guia vai abrir outros tipos de trabalho, vai poder abrir outras consciências e aquele colar vai ter um poder realizador. Mas e a confecção? Eu falei agora de uma forma de configuração de colares de miçanga, embora as consagrações sejam iguais, tanto num colar de miçanga quanto no colar, por exemplo, de semente ou de pedras. A diferença é que você já está, quando você configura um colar com elementos naturais, a ativação daquele campo é muito mais rápida. Então o guia, quando ele faz o cruzamento, o guia ele já faz aquela ativação, porque ali a pedra, a semente já tem um registro natural de onde ela veio. E aí você tem uma realização, outros campos e uma presença natural muito forte. Então, eu aconselho sempre, Franz, eu gosto de fazer a consagração das minhas guias, as minhas guias com elementos naturais, né? Embora, é claro, é mais fácil, eu gosto de confeccionar minha guia, porque aí eu ponho o meu pensamento ali, eu me concentro, pego o fio, mesmo que seja aquele fio de acho que é nylon, ou aquele fio de plástico, pego o fio e eu começo a mentalizar o que eu quero, entro em contato com o meu orixá, o meu guia, pedindo a intuição, pedindo que ele já se faça presente naquela confecção. Já estou pondo o meu axé natural do Franz, para que depois, através desse axé, ele tenha
uma referência espiritual minha, ou seja, mesmo que eu não esteja no ritual e precise utilizar a guia, ali está consagrado e ali tem um trabalho muito bem realizado com uma força viva e divina, natural e espiritual para mim. Que em alguns momentos o meu guia ele só vai me intuir e eu vou fazer o trabalho. Então eu não vou precisar estar incorporado para fazer um trabalho realizador para uma determinada pessoa ou para mim mesmo. Isso é legítimo. Até porque acho que pelo um contexto histórico, então a gente eu estou aqui em São Paulo. São Paulo é uma cidade totalmente urbana, muito grande, onde nós temos aí dificuldades de encontrar lugares para que a gente possa fazer a nossa consagração, até pelo preconceito, né? Então as divindades, elas entendem isso. Elas veem que de repente você não tem a condição de fazer e elas vão passando outros métodos. Eu passei algumas formas de consagração. Fazer a consagração do campo. Você vai lá no campo do orixá, põe lá a sua vela, põe lá os elementos daquele orixá e faz a consagração. Fica ali uns 20, 30 minutos em contato com aquela natureza, em contato com o seu orixá. Não para pedir, mas para sentir a força, né? Isso é muito bom. E aí você se liga àquela faixa vibratória, deixa com que aquilo vá te tomando. E aí aquele campo começa a ter correspondência com a sua guia, com o seu orixá. E quando você coloca aquela guia que foi consagrada no campo, dentro da sua casa, fecha os olhos e se concentra, você vai ver que você é praticamente transportado para aquele campo e aquele campo começa a ter fazer ressonância a você e você começa a ter a paz que você sentiu naquele campo. Ou ainda a consagração com os elementos, onde você pega um determinado tipo de macerato de ervas, pode pegar líquidos diferentes, essências, põe a guia em volta, esses elementos no meio, acenda uma vela, dirija-se ao seu orixá ou ao guia que pediu a guia, ou que se utiliza mais da guia. E faça a sua ligação natural. E você vai ver que aquelas ervas vão ter um benefício, principalmente quando eu falo de cura, quando eu falo que a guia vai ser usada para alguma enfermidade, alguma cura, você sente o benefício físico que a guia tem. Então é como se você tomasse um banho daquelas ervas, se banhasse por aquelas águas. Eu falo águas, por exemplo, você pode fazer uma consagração. Tem muitos umbandistas que têm o costume de, quando vão ali, estão de frente a uma cachoeira ou de frente de um mar,
pegar uma garrafa PET e enchê-la daquela água para que você possa fazer os trabalhos. Então você pode pegar algumas ervas, umas pedras que você identifique que seja daquela linha, daquele orixá, as águas, consagra a guia, e quando você põe ela, você sente a vibração daquela água. Tudo, absolutamente tudo nesse mundo tem um registro acástico, divino. Então quando você põe, é um conceito, inclusive um dos primeiros conceitos de magia quando eu falo de correspondência energética. Então, por que eu utilizo os elementos de um determinado campo natural? Para ter correspondência divina daquele campo. Então, por mais que eu tenha colhido algumas ervas e faça um trabalho dentro de casa, aquelas ervas elas vão ter, ali começam a ter uma correspondência energética daquele campo natural onde elas foram gerados, onde ela foi gerado, e logo fazem correspondência àquele orixá que gerou aquela planta, e logo faz correspondência à virtude daquele orixá. Então, quando eu confecciono a guia com esses elementos, você começa a ter a sensação natural daquilo. A guia cruzada pelo guia, ela tem a sua bênção também, porque o guia ele é o manifestador natural de uma determinada virtude. Então, quando o guia está presente, quando o guia começa, você incorpora, aquela guia se torna um facilitador para o guia, porque a correspondência dele elemental. É a correspondência dele com relação ao seu campo de atuação, seu campo de realização. Então o cruzamento do guia é um cruzamento simples, que é feito durante a gira, simples aos olhos, né? Simples aos olhos do humano, mas muito realizadores. O que eu quero dizer é a simplicidade do ato e não da ação, né? O ato de repente ele talvez cruzar os dedos, fazer o cruzamento ali e falar: pronto, filho, está cruzado. Não duvide disso, porque ele sabe o mistério que ele ativou, ele sabe o ponto natural que ele se apegou, e ele sabe da sua realização divina. E o ato de consagrar naturalmente no campo do orixá, com elementos naturais, fez com que ele se dotasse de poder de realização espiritual, sem precisar estar no campo. Então, quando você consagra uma guia em um campo, faz a oferenda, se liga ao orixá, você também está se dotando de poder ritualístico consagrador. Ou seja, um dia, quando você assumir um grau e uma falange divina para um trabalho espiritual, desencarnado, não mais aqui, não mais com nomes individualizados, mas sim dentro de uma corrente mediúnica, dentro de uma corrente espiritual, aquele procedimento que você fez aqui vai ser de grande valia, porque você vai ter aquele campo natural fácil, imediato em sua consagração. Tá certo, pessoal? Então,
fica aí, espero que vocês tenham gostado desse programa. Agradeço aí a audiência. Lembrando que essa sexta-feira nós teremos atendimento com os nossos boiadeiros. Então, aqueles que quiserem passar com os nossos amados boiadeiros, para que seja desparalisado situações do passado, situações que incomodam, venham nos visitar na nossa casa. Aqueles que querem saber mais de consagração, assistam uma aula gratuita na terça-feira, a partir das 19h45, de desenvolvimento espiritual. Tá certo? Rua Doutor Sérgio Meira, 41. Aqueles que quiserem se comunicar por e-mail, umbandaconsciente@gmail.com. Peço que vocês continuem mandando perguntas para que a gente possa abordar o assunto aí que você ainda tem dúvida. E eu deixo a pergunta para você. Você fez o seu cruzamento natural? Foi você que confeccionou a sua guia? E o quanto de poder de realização eu consigo absorver da minha guia, do meu elemento? Se você se identificou com essas perguntas e quer que sejam respondidas, discutidas, convido vocês, terça-feira, 7h45, no Instituto Cultural e Social Plenitude. Tá certo? Não esquecendo que quinta tem a aula inaugural de magia divina das 7 chamas sagradas, 7 velas, magia das velas, ministrado pelo Renato Pablo. Tá certo? Então, muito obrigado, pessoal. Tenham um bom final de semana. Axé. Você ouviu, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.